Preste atenção, porque aqui está o conceito da conversão aparecendo, né? Sendo ilustrado na vida desses irmãos. Diz assim, verso 2: sempre damos graças a Deus por todos vocês, fazendo menção de vocês em nossas orações, e sem cessar, lembrando-nos diante do nosso Deus e Pai da operosidade da vossa fé, da fé que vocês têm, da dedicação do amor de vocês, da firmeza da esperança que têm em nosso Senhor Jesus Cristo. Sabendo, irmãos, amados por Deus, que Ele nos escolheu. Porque o nosso Evangelho não chegou a vocês somente em palavra, mas também em poder, no Espírito Santo e em plena convicção. E vocês sabem muito bem qual foi o nosso modo de agir entre vocês, para o próprio bem de vocês. E vocês se tornaram nossos imitadores do Senhor, recebendo a palavra com alegria que vem do Espírito Santo, apesar dos muitos sofrimentos. Assim vocês se tornaram modelo para todos os crentes da Macedônia e na Acaia, porque a partir de vocês, a palavra do Senhor repercutiu não só na Macedônia e na Acaia, mas a fé que vocês têm em Deus repercutiu em todos os lugares, a ponto de não termos necessidade de dizer mais nada a respeito disso. Porque no que se refere a nós, as pessoas desses lugares falam sobre como foi a nossa chegada no meio de vocês e como, deixando os ídolos, vocês se converteram a Deus para servir o Deus vivo e verdadeiro e para guardar nos céus do seu Filho, a quem Ele ressuscitou entre os mortos, a saber, Jesus que nos livra da ira vindoura. Então, especialmente no versículo 7 em diante, diz que a conversão, a salvação desses irmãos foi tão evidente, tão clara pela fé, o amor e a esperança que eles tinham no meio da dificuldade, que Paulo consegue dizer: eu consigo claramente perceber a escolha de vocês, a eleição de vocês para pertencerem a Jesus Cristo. Tá bom? Faço assim. E aí, o que aconteceu depois disso? Vocês se tornaram um modelo, ou um protótipo, para todos os crentes na Macedônia e na Acaia. Eu não preciso nem dizer a respeito do poder do Evangelho e do poder da Palavra de Deus, porque eles mesmos dizem a fé que vocês têm. E eles começam a escrever fé. Depois de falar dessa fé que se repercute, ele diz que essa fé é evidenciada em deixar os ídolos e se converter a Deus. E aqui ele define conversão como sendo algo que acontece da parte de Deus no coração do homem, fazendo com que o homem finalmente queira fazer um movimento negativo e um positivo. Um positivo, ele se volta para Deus, e o negativo, ele se volta contra os ídolos. Um positivo, ele exerce fé, um negativo, ele se arrepende das obras mortas. Então, a conversão se dá no homem desejar a atuação sobrenatural de Deus, do Espírito Santo, produzindo no coração do homem dois movimentos, em duas direções opostas, descritos de duas maneiras diferentes. Eles se converteram a Deus para servir ao Deus vivo, isso é fé, essa é a confiança, esse é o desejo de fazer aquilo que agora agrada a Deus. Isso só acontece depois deles terem deixado os ídolos. Isso é arrependimento. Isso é virar as costas para aquilo que Deus tem dito que é errado. Então, conversão, é como o termo próprio diz, é aquela mudança de direção externa, que é produto da ação sobrenatural de Deus interna, produzindo duas coisas: arrependimento, que é a parte negativa, é o choro, é a tristeza, é o abandono dessa vida de pecado e tudo que faz parte dela, e essa parte positiva é a fé, o desejo agora de agradar a Deus, de servir o Deus vivo e aguardar dos céus o seu Filho que Ele ressuscitou dentre os mortos. Está claro? Claro? O homem pode se converter por si mesmo? Ele acorda de manhã,
faz assim, toma um café bom ali da BR, o melhor café da BR ali. Tem um lugar lá, depois eu posso indicar para vocês. E aí ele diz, rapaz, eu vou me converter aqui, eu vou largar os ídolos, vou viver para Deus. Isso é possível? Não. Por isso que conversão normalmente caminha lado a lado com uma outra ideia, um outro aspecto objetivo chamado regeneração. A conversão trata muito mais da reação do homem, o que o homem faz de maneira negativa e positiva, os seus desejos sendo modificados, a sua percepção da realidade sendo modificada, e assim internamente no seu coração ele finalmente deseja a Deus e odeia o seu pecado e os ídolos mortos. Daqui para frente ele topa tudo para Jesus e ele está disposto a morrer para ter Jesus e não essa desgraça de vida que ele tinha no passado. Conversão descreve o que Deus faz no coração do homem, mas o homem respondendo com vontade, o homem quer. No entanto, a situação que Deus descreve o homem em Efésios capítulo 2 é uma situação de morte. O homem sendo morto, daqui, para o homem se convertendo, ou seja, exercendo fé e arrependimento, precisa ter uma ponte que o homem não pode transpor. Vai no cemitério, não importa. Acorda! Não importa quantas vezes você diga para o morto, ele ficará lá sempre morto. Essa ponte precisa ser transposta por Deus. Essa é a doutrina da regeneração, que a gente vai tratar um pouco mais na frente. O que tem que acontecer primeiro? A regeneração ou a conversão? O homem crê e assim tem vida, ou o homem tem vida e depois crê, e por isso ele crê. O homem escuta o evangelho e ele é regenerado, ele é tornado, ele é finalmente vivo e assim ele tem condições de crer e quer crer como um dom de Deus, ou ele crê e porque ele crê, ele é regenerado e tem vida. Entenderam a questão? Entenderam a questão? É uma questão muito interessante. Quem perguntou? Ele é primeiro regenerado. Você daria o seu dedo mindinho por isso? Alguém daria a mão por isso? Daria a mão por isso? Daria, Daniel? Feliz de ter alguém que dá a mão por isso, aqui na igreja. Eu daria minha cabeça por isso. O homem, ele precisa, antes de qualquer coisa, ser trazido de volta a si. Assim que eu digo para Deus. Essa é a descrição de Efésios capítulo 2. Vamos dar uma olhada lá, rapidamente. E aí eu sei que a gente não está no seminário, mas isso é visto dentro de uma perspectiva chamada Ordo Salutis, a ordem da salvação. Da perspectiva de Deus, as coisas acontecem rapidamente. Da nossa perspectiva, então, a gente entende acontecendo de maneira cronológica, que um depende do outro, um é a causa do outro, um é consequência do outro. Então, quando a gente olha Efésios capítulo 2 e vê Deus descrevendo o homem dessa maneira, ele lhes deu vida quando vocês estavam mortos nas transgressões e pecados, é que ele recebeu vida nos quais andamos outrora, segundo o curso deste mundo, o príncipe da potestade do ar. Versículo 4, mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, estando nós mortos nas nossas transgressões, nos deu vida juntamente com Cristo, pela graça sois salvos. Isso aqui é a regeneração. O problema de aceitar a regeneração dessa maneira é que a nossa compreensão da natureza humana não é tão ruim. A gente acha que quando lê aqui morto em nossos delitos e pecado, morto é que ele está um pouco insensível, ele está talvez não tão morto, ele precisa só de uma ajuda, ou se eu falar direito, ele vai entender, se eu insistir, ele vai entender, se eu usar as palavras certas, talvez ele vai entender e vai querer, e tudo isso é ilusão humana. É claro que você vai se esforçar para dizer da melhor maneira e colocar na melhor forma, com graça e verdade, essa é a sua responsabilidade, mas não importa o quanto você diga, se Deus não gerar vida, aquilo dali não vai fazer sentido.
Eu lembro da biografia do Spurgeon, que ele pregava, né, ao ar livre, e ele foi numa determinada capela gigantesca. Na verdade, era uma fábrica, e ele foi testar a voz. Ele estava testando a voz, não tinha microfone, então ele testava para saber se a pessoa ouvia de lá. E aí ele citou João 1,29, eis o Cordeiro de Deus, Jesus, eis o Cordeiro de Deus, tentando articular a voz antes de começar o culto, só para aquecer. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. 2 anos mais tarde, ele soube que um camarada que estava cuidando da goteira do prédio, estava em cima, estava escutando ele recitar, falar o versículo e se converteu. Ele não atirou em ninguém, acertou o que não viu. Porque a mensagem é maior do que o mensageiro e porque isso aqui é obra de Deus, a regeneração. Os homens primeiro são trazidos à vida. A eles é dado a capacidade, Deus triunfa sobre a morte deles, criando vida. E finalmente as escamas caem e ele pode ver a realidade a respeito de si mesmo, pecador perdido, e ter condições de se arrepender, e a respeito de Deus, que se oferece como a única salvação, e ele pode exercer fé. Conversão de verdade, que não entende, que não compreende fé e arrependimento, não é conversão de fato real. Então aquela história de aceitar Jesus e ver e tenha fé em Jesus, e ponto final, não é o todo da história. Por isso que tem tantas igrejas cheias de gente que veio simplesmente para a igreja, ele se igrejou, ele acrescentou alguma coisa durante o domingo, uma escala, um vocabulário, uma liturgia, mas não houve arrependimento, não houve essa conversão, essa mudança, né, dos ídolos mortos, como a gente viu em Tessalonicenses, para servir o Deus vivo e verdadeiro. Agora, o ídolo talvez não seja hoje o que era o ídolo daquela época, mas todo mundo aqui, vocês são tudo idólatras, eu também. E se precisamos nos arrepender dessa idolatria depois, quanto mais antes. Ajude então as pessoas a quem você prega, para que elas compreendam, elas estão se arrependendo de quê? Pergunte para elas por que elas acham que precisa de Jesus. Elas estão fugindo de quê? Elas estão colocando fé em quê? Algumas ilustrações do que acontece na conversão. Atos capítulo 19. Fé e arrependimento. Eu quero ver com os irmãos na prática. A gente viu na igreja de Tessalônica, essa conversão se dá como um combinado de 2 coisas, fé e arrependimento, uma parte positiva e uma parte negativa. Perdi. Eu achava que era o 19. Não é a conversão de Lídia, é quando eles queimam os livros. É o 18. Lá no final. O 18 e o 19. Cadê? Encontrou? Capítulo 18, versículo 19. Tá certo, tá bom. É isso mesmo. Foi o irmão Henrique, ele trocou aqui a referência. Então, Paulo está em Éfeso, tá certo? Terceira viagem missionária. O pessoal que vai se converter. Versículo 11. Vamos ler esse texto todo. Talvez começando do versículo 8. Durante 3 meses, de Atos 19, durante 3 meses, Paulo frequentou a sinagoga, onde falava ousadamente, discutindo e persuadindo a respeito do reino de Deus, fazendo como se as coisas dependessem dele, no bom sentido. Mas como alguns deles se mostravam teimosos e descrentes, falando mal do caminho diante da multidão, Paulo se afastou deles, levando consigo os discípulos, passou a falar diariamente na escola de Tirano.
Aqui é uma maneira como nós plantamos igreja. Como nós plantamos igreja? Nós encontramos as pessoas que foram preparadas. E Paulo, todas as vezes que chegava numa cidade, ele procurava a sinagoga. Por quê? Porque na sinagoga o pessoal lia a Bíblia todo sábado e eles aguardavam o Messias. Eram pessoas que estavam potencialmente preparadas, acostumadas com o vocabulário, com a esperança, com as ideias, com os conceitos a respeito de Deus e o que ele desejava no mundo. Chegam na cidade, tem a sinagoga. Ó, isso aqui que vocês estão lendo e esperando é o que eu estou trazendo, Jesus de Nazaré, que já veio. Então, procura-se pessoas preparadas. Não encontrando essas pessoas preparadas, a gente, depois de que alguns são salvos, nós agregamos aqueles que querem. Quem não quer, a gente não perde tempo. Não depende da gente. Quando digo não quer, não é que a gente vai desistir das pessoas que estão em dúvida, ou se ainda estão dispostas a ouvir. É aquelas que, teimosas e descrentes, ou algumas versões vai dizer empedernidos, se transformam são belicosos, né? Eles já vão falar mal do caminho, vão fazer chacota, vão minimizar, vão atrapalhar, e vão falar mal do caminho. Então você tira esses e concentra naqueles que querem. Que é o que ele vai fazer. Levando consigo os discípulos, passou a falar diariamente na escola de Tirano. Paulo fez isso durante 2 anos, de modo que todos os habitantes da província da Ásia ouviram a palavra do Senhor, tanto judeus como gregos. Massa. O que acontece depois disso? Deus, pelas mãos de Paulo, fazia milagres extraordinários a ponto de levar os enfermos, lenços e aventais do seu uso pessoal, diante dos quais as enfermidades fugiam das suas vítimas. E aqui o sobrenatural acontecendo. Mais na frente, versículo 17, este fato sobre os filhos de Seva chegou ao conhecimento de todos os moradores de Éfeso, tanto judeus como gregos. Veio o temor sobre eles e o nome de Senhor Jesus era engrandecido. Muitos dos que creram é o aspecto positivo da conversão. Os que creram. Muitos dos que creram vieram confessando e denunciando publicamente as suas próprias obras. Que aspecto é esse? Negativo. Como é o nome? Conversão verdadeira sempre vai exigir e evidenciar em 2 direções opostas, expressões de 2 ideias centrais, uma positiva e uma negativa, uma fé e um arrependimento. O arrependimento dos falsos ídolos, dos pecados que faziam, e a fé e a confiança em Deus, em Jesus Cristo. Sempre você vai perceber as 2 coisas. E se não consegue ver, essa fé é vazia. Deus vai salvar você de quê? Mas se for só arrependimento, isso aqui é remorso sem fé. Tudo bem, você de fato é um miserável, é um desgraçado. Tudo bem, e aí? Vem as 2 coisas. Vem tanto a compreensão de quem eu sou, baseado naquilo que Deus tem dito em sua palavra, e assim a tristeza, a abnegação, o arrependimento, o abandono, o movimento de deixar isso. Eu não quero mais isso. Isso produzido por Deus em nós, mas somos nós que vemos. E depois a fé, a crença, a confiança em Deus, de que Ele é aquilo que prometeu que era e fará aquilo que prometeu que faria. Perdoaria, me aceitaria, salvaria. Verso 18 em diante é estarrecedor. Também, verso 19, muitos dos que haviam praticado magia, reunidos os seus livros, os queimaram diante de todos. Calculado o valor dos livros, verificaram que chegava a 50.000 denários. Assim a palavra do Senhor fortalecia e crescia poderosamente. 50.000 denários. Alguém já fez esse cálculo aqui? Vamos procurar aqui o Judas. Vamos procurar o Judas entre nós. 50 denários, ou 1 denário, é a diária normal de um trabalhador braçal naquela época. Então seriam 50.000, vamos colocar, não sei como é que é a diária de um trabalhador, pedreiro, 100 conto? 100 conto está bem pago, Wagner? Pronto. Não? 120, vixe, rapaz, pronto. Sem inflação, vamos botar 100 que fica fechado. Se você quiser ganhar mais do que isso, não pode trabalhar para o Wagner. Ele já disse que só paga 100. Então, 100, são 50.000 dias. Dá quanto? 50.000 vezes 100? 5 milhões. Vamos calcular aqui direito. Conversão, fé e arrependimento,
vai mudar. É uma atividade divina que acontece no centro das emoções, em tudo que o homem é, lhe fazendo abandonar e detestar o que é mal e ter a percepção daquilo que é certo, que é a vontade de Deus. É arrependimento e fé. Isso que pode crescer com o tempo, a compreensão, a base disso, isso é, o que Deus diz que é errado, e o que Ele diz a respeito de si mesmo é certo, eu creio. Essa percepção inicial, ela não muda e já tem poder suficiente para fazer você realizar um negócio desse jeito. Digamos que você tem um negócio, você trabalha com pornografia, você é dono de um negócio pornográfico. O valor do seu negócio? 50 milhões. 5 é? É, porque estava na bolsa. 5 milhões de reais. Tá. Você se converte, e aí você é discipulado por Paulo. Vamos dizer que no máximo, como aconteceu aqui, você passou 2 anos. Quem dentre nós aqui tem 2 anos de convertido? 2. Todo mundo tem mais. Quantos de nós teriam condições de jogar no fogo 5 milhões? Não é vender, não é dar. Porque pecado não se acumula. Se pecado é pecado para mim, nesse sentido, magia é pecado para todo mundo. O que é errado, porque Deus diz que é errado não somente para mim, é errado para todo mundo. Não é uma percepção da realidade de Deus, mas o que Deus diz que é errado e pronto. 5 milhões. 5. A gente faria isso? A gente faria isso? Conversão sempre vai ter um custo. Você abandonar um estilo de vida que não agrada a Deus, o custo às vezes vai ser monetário, mas o custo vai ser outro. Eu me lembro que quando eu decidi seguir a Cristo, o que me custou demais, me fazia chorar quase toda noite, eram os meus amigos. Eu não sabia que eu gostava tanto dos meus amigos. A gente tinha um ritual. A gente ia para a escola, e aí voltava, tomava banho, alguns, e aí a gente ia se encontrar no final da rua, para passar o resto da noite. Eu tinha 12 anos, né? Para ficar conversando o resto da noite ali. 12 anos. E aí disseram para mim: rapaz, tu não pode mais andar com eles, não. Eu não posso mais, não. Samum, você não pode mais andar com eles, porque você não deve se assentar na roda dos escarnecedores. Eu fui o primeiro da minha rua, e aí nessa época eu já estava envolvido com gangue. Então teve algumas coisas muito ruins, que não essa turma que morava lá perto de mim, mas outra turma fez comigo por causa dessa desistência, desse abandono. Para mim foi muito difícil. Para mim foi muito complicado. Mas conversão verdadeira, se é errado, porque Deus diz que é errado, ela vai nos conduzir a realizar sacrifícios que o mundo vai achar que isso é loucura, mas que nós iremos fazer tranquilamente, por causa de Jesus. O arrependimento é a compreensão e a crença de que aquilo que Deus diz a respeito de qualquer coisa é a verdade, e eu creio, a respeito de mim e dos outros, eu creio. Na parte positiva, eu acho que a gente precisa aprender um pouco mais. Mateus capítulo 13 vai contar sobre como é a entrada de alguém no reino. Ele diz: o reino de Deus é semelhante a um homem que negocia pérolas. É o que ele faz para viver. E de repente, negociando, ele encontrou uma pérola num campo. Ele esconde a pérola para que ninguém saiba. Ele encontrou uma pérola de grande valor. E o texto diz que essa conversão, ou seja, essa entrada no reino, é semelhante a um homem que vende tudo o que tem, não uma parte, irmãos. Ele vende tudo, ele abre mão de toda uma construção de vida, porque finalmente ele encontrou aquilo que existe de mais valor. Ele abre mão de tudo, sem concessões, sem espera aí, sem vamos ver, sem mais, sem menos. Jesus e o reino é a pérola de grande valor, é o que de mais precioso existe no universo. Por isso que a palavra fé se tornou vazia, mas a palavra ter Jesus como seu tesouro,
aquilo que de mais precioso, de mais valioso, aquela confiança dedicada, que me faz não somente esperar em Jesus, mas ansiar por Ele, ter nele a completude, a minha satisfação, a minha alegria, mais do que qualquer outra coisa, que eu já experimentei nessa desgraça de vida. Se Jesus não é isso para você, é provável que você não seja crente. Se é suficiente para você saber algumas coisas a respeito de Jesus, é provável que você não seja crente. Jesus nunca falou dessa questão de meio termo, é tudo ou nada. Quando? Desde 2000 anos atrás. E aqui, desde o começo, gente com 2 anos de convertido. Rapaz, eu entendo que magia, mesmo que traga lucro, muito lucro, é pecado diante de Deus. O que é que a gente faz? A gente queima. Calculado os valores, chegaram a 5 milhões. A gente consegue deixar de trabalhar, mesmo quando podendo, né? Aos domingos, para vir para a igreja, vir para a escola dominical, ou aqueles 100 mil que a gente ganha no final de semana. Mesmo que eu possa passar 100, aquilo ali é importante para mim. Pastor, 100 mil que eu ganho todo final de semana. Viagens, ministérios, investimento, as coisas que você tem, pense na sua vida, irmão. Aqui isso serve, isso não deveria ser uma exceção. Isso deveria ser o padrão. Acontece em Éfeso, acontece em Tessalônica, acontece na vida dos outros, acontece aqui. O cristianismo ele tem se alastrado no Brasil, mas a profundidade dele é tão rasa. Você diz que ama Jesus, tem um vocabulário de crente, e aí a gente não espera muito de você. Acha que conversão é só aglutinar na vida alguma coisa a respeito de Jesus. Queria muito que nós olhássemos para a nossa vida e víssemos essa sobrenaturalidade aqui. Sobrenaturalidade tanto negativa, acontece aqui um bocado de demônio, vem, derruba, né, dos filhos de Seva, mas também sobrenaturalidade positiva. Só alguém, um louco, que ama Jesus e entende o que é real e importante na vida, é que vai ter condições de abrir mão, jogar no fogo 5 milhões de reais. É ou não é? É. Não por obrigação, mas porque ele encontrou a pérola de grande valor. O nome disso é fé. Eu lanço sobre Jesus todas as minhas expectativas de salvação, presente, futura, de satisfação. Eu abro mão dessa desgraça de vida, eu me arrependo, eu lanço sobre Jesus, de maneira que eu abraço como Ele se apresenta para mim. Ele é a minha herança, Ele é a parte que me cabe, Ele é tudo para mim, eu estou feliz com Ele. Isso é conversão. Os homens que se convertem, as mulheres que se convertem, de verdade, elas têm uma vida que só pode ser explicada pela confiança na ressurreição de Jesus, de que essa vida de fato não é o final da história. É a única maneira de explicar. Eles são tão doidos que eles fazem, o que dizem, como se portam, como criam os filhos, como planejam, gastam dinheiro. É tão diferente, doido não, é tão diferente que eles não têm outra maneira de explicar pelas coisas humanas. Não é lucro o que motiva, não é status o que motiva, é Jesus. É como termina aqui no final. Assim, é dessa maneira, por uma vida de convertido, versículo 20. A palavra do Senhor crescia e prevalecia poderosamente. Outra maneira de dizer no final do versículo 27, o Senhor Jesus era engrandecido. Pois não. Uhum. Eu acho.
Ananias e Safira é sempre uma incógnita para mim, porque eles foram colocados ali por Lucas para explicar que para Deus não é nem tanto o que se faz nas pontas, é o coração. Como você deixou, como Satanás encheu o teu coração para você tentar ganhar o status de generoso, guardando, ou seja, não lhe custando de fato, mentindo. Quando igrejas são plantadas, sempre acontecem essas duas coisas. O reino de Deus avança no meio de conversões verdadeiras, mas um reino parasita cresce lado a lado. E pessoas descrentes, às vezes, conseguem ser arroladas no hall de membros. E elas vão viver nas aparências. Minha preocupação é com vocês. Vocês creem em Jesus mesmo, não creem? Vocês conseguem olhar para trás e ver aquele momento em que vocês se arrependeram dessa vida desgraçada de independência e romperam. Ainda hoje estão com luta, mas romperam. E está claro para sua mãe, está claro para o seu pai, está claro para os seus amigos, para a sua esposa, está claro para os seus irmãos aqui, você rompeu, acabou. Eu continuo lutando, mas não é para estar lá, eu continuo lutando para comprovar todos os dias que aquele rompimento que Jesus fez na minha vida, com eles, com esse mundo, de fato é verdadeiro, é real. Dia a dia isso cresce, mas eu não crio isso dia a dia. Segundo, que você de fato crê em Jesus para satisfazer o seu coração, lhe dar aquilo que Ele prometeu. Se você não tem isso, eu queria convidar você a confessar os seus pecados. Você não pode ter a fé do seu pai, ou da sua mãe, ou da sua avó, ou do seu tio, da sua prima, ou do seu pastor. Eu queria terminar lendo João capítulo 1. Cristãos ou temporários, desculpa, é capítulo 2. O irmão Henrique errou de novo. João capítulo 2, Jesus realiza o primeiro milagre. Aí Jesus começa a bombar, transforma água em vinho. Verso 23 de João capítulo 2 diz assim: Estando Jesus em Jerusalém durante a festa da Páscoa, muitos creram no seu nome, quando viram os sinais que ele fazia. A palavra crer aparece aqui. Mas, verso 24, o próprio Jesus não confiava neles, porque conhecia a todos, e não precisava que alguém lhe desse testemunho a respeito das pessoas, porque ele mesmo sabia o que era a natureza humana. Isso é, ele sabia que os homens estão dispostos a crerem, a acreditarem por motivos escusos. Ele sabia que acreditar é fácil. Crês tu que Deus é um só? Até os demônios creem e tremem. Esses discípulos temporários, passageiros, eles não eram de fato nascidos de novo. Eles não tinham em Jesus o seu tesouro. Jesus era um operador de milagres simplesmente, a quem que poderia fazer a vida um pouco mais de aventura. Jesus conhecia a todos e ele sabia por que os homens estavam atrás dele. Jesus conhece o teu coração. Ele sabe por que você está atrás dele. Ele sabe o que você quer com ele. Seja honesto com ele, com você mesmo. Ore, pergunte. Existe fé e arrependimento no seu coração de verdade? Você está atrás de Jesus por quê? Ele opera milagres? É porque ele é tudo o que ele afirmou ser para você. Não a parte, mas tudo. Vamos orar. Pedir que Deus nos abençoe. 5h44, hoje excepcionalmente nós não vamos ter tempo de discussão, tá bom? Vamos ter um tempo de oração. Senhor nosso Deus e Pai, nós precisamos ouvir essas verdades sempre e sempre.
Não é a primeira vez que o Senhor encontraria dentro da membresia, ou dentro das nossas famílias, entre os nossos amigos, pessoas com motivos diferentes para seguirem o teu filho. Tanta conveniência, que ele seguir barato e fácil, sem custo, sem dificuldade, sem entrega, sem arrependimento. Pai, concede a mim e aos meus irmãos, aqueles que já te conhecem de verdade, a disposição para fazerem o esforço de olharem e se avaliarem em seus corações e verem aonde a Dona Graça tem trabalhado, quais áreas precisam de aprimoramento, onde precisa haver confissão, onde e quando precisa haver choro, tristeza, clamor para que o Senhor intervenha e nos ajude, nos perdoando, nos dando força. Que aquele arrependimento que fizemos de romper com aquela vida desgraçada que tínhamos no passado, de fato se perpetue e se mostre como verdadeiro hoje, quando o Senhor fala e nós escutamos, quando agora o Senhor fala no nosso coração, em relação a ideias, assuntos, relacionamentos, atitudes, ações que nós precisamos nos arrepender. Dá-nos condições, Senhor. É a bondade do Senhor que nos conduz ao arrependimento. Então, conduze-nos. Humilha-nos, Senhor. Faze-nos ver o nosso pecado. Mas então tem misericórdia de nós. Aquela fé que o Senhor colocou em nossos corações para crermos em Ti, confiarmos em Ti e abraçarmos tudo que o Senhor afirmou ser, não uma parte, mas o todo. Que esta fé, ela se demonstre real hoje, quando nós saímos dos nossos joelhos miseráveis, clamando por misericórdia, indo à Tua presença, certos de que aqueles que se voltam para Ti, o Senhor não ignorará, de que o Senhor de fato prometeu que se confessássemos os nossos pecados, o Senhor seria fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Ajuda-nos, Senhor, a viver a fé que nós afirmamos com a boca. Ajuda-nos a ver essa fé no nosso coração. Que os ídolos sejam destruídos e qualquer tentativa de inflamar o nosso coração e tomar um lugar que é Teu por direito, sejam detectadas e destruídas para a glória do Teu nome, para o nosso bem. Eu peço àqueles que estão entre nós, que ainda não conhecem o Teu Filho, não andam contigo como Salvador, e acham que andam, porque estão na igreja, porque são membros aqui, porque a esposa, porque acha legal, porque confronta o Senhor. Tem misericórdia deles. Não permita que eles partam dessa vida para outra enganados, e assim tenham que enfrentar, como aquele povo de Mateus capítulo 7. Senhor, Senhor, em Teu nome fizemos tantas coisas. Em Teu nome fomos para a igreja, em Teu nome temos o dízimo, em Teu nome. Que o Senhor não diga para eles que não os conheceu, que eles conheçam a Ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem o Senhor enviou. Que eles demonstrem esta conversão numa vida custosa, sacrificial, composta de fé, amor e esperança. Que o engajamento deles com as coisas do reino demonstre que é o reino que é mais importante do que qualquer outro investimento, qualquer outra realidade nesta vida. Que
que é explicar quem é Jesus e ajudar os homens a dependerem de Jesus, engrandecer a palavra de Jesus, magnificar a Jesus, seja o nosso negócio, como pais, como filhos, como empresários, como estudantes, que isso fique claro para o mundo, que seguiremos Jesus, não importa o que aconteça conosco. Peço que ajude a nossa igreja a sermos honestos, sermos cuidadosos uns com os outros. Que o mundo possa olhar para a igreja como olhou para a igreja em Éfeso e perceber a sinceridade, o poder da salvação que só o Senhor faz na vida desta igreja e engrandecer o nome de Jesus. É o que nós imploramos. Imploramos para a tua glória, imploramos isso para o bem de todo homem, aqui e em todo lugar. Imploramos pelo poder do Espírito. Imploramos no nome de Jesus. Amém. Obrigado, irmãos.